4, exortações acerca da santidade, do amor fraternal e do trabalho ao Senhor. E ele termina o capítulo 4 falando acerca do arrebatamento da igreja. É um dos textos mais claros sobre o momento da ressurreição dos que morreram com Cristo ou em Cristo. E Paulo ali, no capítulo 4 de Tessalonicenses, ele traz muitos detalhes do arrebatamento da igreja. Ele fala de alarido, fala da voz do arcanjo, da trombeta de Deus, do encontro dos ressurretos com os arrebatados da terra com Cristo nos ares. Glória a Deus. Os textos vêm contextualizando com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, que diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós que estamos vivos. Porque é necessário que todo corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. Então observamos que o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo traz uma riqueza de detalhes acerca do evento do arrebatamento da igreja. Ele traz tantos detalhes que às vezes nós ficamos pensando somente a falta de conhecimento, né, que é a ignorância, que pode gerar algumas falsas expectativas que nós observamos hoje no nosso contexto social, né? Paulo ele traz uma riqueza de detalhes. Ele fala o que irá acontecer, com muitos detalhes, o que irá acontecer de fato no momento do arrebatamento da igreja. E Paulo diz que é no momento, no piscar de olhos, isso irá acontecer de uma maneira global, em todo o mundo, onde estiver um crente guardado pelo Senhor, consagrado para Deus, serão arrebatados. E o texto diz enfaticamente que aqueles que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro e encontrarão com os demais que estão vivos, serão arrebatados, encontrarão com Cristo nos ares. Glórias a Deus. Então Paulo traz essa riqueza de detalhes do momento do arrebatamento, falando da trombeta, da voz do arcanjo, trazendo esses detalhes para que possamos analisar isso. E quando Paulo inicia o capítulo 5, que é aqui aonde eu tirei, né, o tema desta mensagem, que são as incertezas do dia do Senhor. As incertezas do dia do Senhor. Presta bem atenção aí, né? A partir do capítulo 5, Paulo, ele diz assim, mas, nós lemos o texto, Paulo diz, mas, quando ele diz mais, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Quando Paulo entra no capítulo 5, ele usa mais, a expressão mais, porque ele introduz um novo tópico ali, ele introduz um tópico diferente. Paulo para de falar acerca do arrebatamento, da ressurreição, e ele inicia, né, um assunto diferente, um assunto em que ele destaca acerca do dia do Senhor, dos tempos e das estações, colocando ênfase na insegurança das pessoas com relação a isso. Então veja bem, Paulo encerra o assunto acerca da ressurreição e do arrebatamento no capítulo 4, e inicia o capítulo 5 dizendo mais, irmãos, colocando ênfase, dizendo assim, iniciando um novo tópico, ele diz assim, mas, né? Mas Paulo está chamando a atenção de nós, chamando a atenção da igreja naquela época, e nós, hoje, chamando a atenção acerca dos detalhes relacionados à insegurança das pessoas acerca desses acontecimentos. Glória a Deus.
E é justamente acerca dessa insegurança, dessa incerteza do dia do Senhor, que eu quero enfatizar aqui a mensagem e trazer aqui revelações importantes no texto sagrado para que você possa receber uma edificação da parte de Deus. É preciso que você esteja bastante atento para que você possa entender. Porque o texto no versículo 2, ele enfatiza acerca da insegurança do dia que será inesperado. Paulo diz no versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então veja bem, quando Paulo diz, usando essa metáfora do ladrão, né, essa metáfora do ladrão para poder enfatizar acerca desse episódio, né, o receio do apóstolo aqui, implícito no texto, era em fazer com que a igreja, os irmãos, pudessem entender a gravidade e a forma repentina desse dia. Paulo usa a metáfora dizendo assim, olha, será como um ladrão de noite. O que faz um ladrão de noite? Paulo coloca todo mundo para pensar dentro dessa metáfora. O ladrão de noite, você está dentro da sua casa tranquilo, dormindo, né, ou prestes a dormir, tranquilamente, porque você trancou a porta, porque você ligou o alarme, porque você fechou tudo direitinho, você está lá tranquilamente, você dorme tranquilamente. E Paulo diz, é justamente neste momento que de repente pode acontecer algo inesperado. Quem espera um ladrão vir à noite? Ninguém está esperando isso, mas Paulo está dizendo, pois justamente ele está usando essa metáfora para poder dar ênfase à seriedade do assunto. E a precisão desse assunto já havia sido discutida entre os tessalonicenses, entre os irmãos, mas de fato muitos demonstravam ainda insegurança. É aí que está, nós trazemos para o dia de hoje. Assim como Paulo já havia alertado o povo, a igreja, em outras épocas, e agora Paulo fala usando uma metáfora para dar detalhes e para poder colocar ênfase na seriedade do episódio que seria iminente. E muitos ali, era fato que muitos estavam ainda demonstrando insegurança. E assim como hoje, muitas pessoas hoje demonstram uma insegurança incrivelmente. Muitos crentes que vão na igreja, muitos crentes que fazem parte de igrejas, que estão indo, estão muito inseguros acerca do arrebatamento da igreja. Eu quero que você entenda que quando Paulo usa essa metáfora do ladrão, ele está enfatizando para nós que nós não podemos ter absolutamente nenhuma insegurança. Assim como você tem aquela segurança de que você foi lá e trancou a sua porta, de que você lá fechou a porta, trancou tudo direitinho, deita no seu quarto e vai dormir tranquilamente, é desse jeito que você deve estar com a sua vida diante do altar de Deus. Aleluia. Porque se o ladrão vier à noite, ele não vai conseguir te surpreender. Você não será surpreendido, porque ele não vai encontrar a porta aberta, porque você trancou a porta. Ele não vai conseguir entrar, porque você fez tudo corretamente, direitinho. E a sua mente está tão tranquila que você vai deitar e dormir. Aleluia. E a paz do Senhor estará refletindo no seu coração. É para isso que Paulo faz menção da metáfora da metáfora do ladrão. Imagine isso toda vez que nós, reflita nisso, toda vez que nós vamos para o nosso quarto, para a nossa cama para deitar e dormir, é depois que a gente já analisou, viu a fechadura, fechou a porta, organizou tudo, fechou a janela e está tudo tranquilo, tudo em paz, tudo certinho, aí você deita e vai dormir. Aleluia, glória a Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, como um ladrão na noite, para fazer a gente entender que o cuidado que nós temos, ele está enfatizando este momento.
Aleluia. Eu quero que você entenda que todas as pessoas que estão desapercebidas ou que estão desatualizadas, falta de conhecimento, serão surpreendidos, o contexto diz aqui, serão surpreendidos nesse episódio iminente. E quando Paulo enfatiza que o episódio é iminente, é porque Deus prometeu e vai acontecer. Aleluia. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Será que ainda há esperança aí no seu coração, aguardando o arrebatamento da igreja? Quando Paulo enfatiza isso no versículo 2, isso implica que devemos estar prontos e desapegados deste mundo. Estar desapegado desse mundo significa você estar o tempo todo com os lombos cingidos, preparados para se encontrar com Cristo. Quantas pessoas hoje que estão tão apegadas com as coisas do mundo que ela nem se interessa mais no encontro celestial com o Mestre Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Tem muitas pessoas que estão apegadas neste mundo e Paulo está dizendo assim, olha, toma cuidado, será como um ladrão na noite. E muitos serão surpreendidos por conta disso. Glória a Deus. Por que Paulo está ensinando e trazendo essa ênfase? Porque, obviamente, era fato que muitos ali estavam demonstrando a insegurança acerca desse episódio. Eu quero que você entenda que quando nós estamos inseguros, isso fica muito visível, né? Isso fica muito visível para quem está de fora. Quando nós demonstramos a nossa insegurança, quando nós estamos vivendo num clima inseguro, isso vai ficar muito patente. Eu quero que você entenda isso. O versículo 4, ele enfatiza que a insegurança dos que não têm conhecimento. Olha isso. Versículo 4, Paulo diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está trazendo uma grande preocupação à igreja. Paulo está dizendo que é muito preocupante, que muitos que frequentam a igreja não estão convictos desse episódio. Por quê? Porque não têm conhecimento ou não adquiriram o conhecimento. Quando não se tem o conhecimento, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão ser conduzidos por qualquer vento de doutrina. Presta bem atenção que nós estamos vivendo ou convivendo uma confusão teológica em nossos dias. E essa confusão teológica tem gerado uma insegurança no coração de muitas pessoas. São muitas pessoas que me mandam mensagem questionando, pastor, é isso, vai acontecer isso, isso e aquilo. E você fica imaginando, meu Deus, aonde que vai o pensamento desse povo? Fica vagando, sem o conhecimento de Deus. Quando no versículo 4, Paulo diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Paulo está dizendo assim, mas vocês, irmãos, têm o conhecimento. Então tem que ficar firmado no conhecimento que foi trago até vocês, que foi instruído, que vocês receberam a instrução. Então, baseado nesse conhecimento, vocês não serão pegos de surpresas. Glória a Deus. Por quê? Porque o conhecimento nos trará segurança de ficarmos aguardando no Senhor e aguardando o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, nós não podemos ser levados ou conduzidos por qualquer vento de doutrina ou filosofias. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo no nosso contexto social abarrotados por ventos de doutrinas e filosofias. E muitas pessoas saem de igreja séria para poder viver filosofias. E ainda tem a coragem de declarar, agora eu estou vivendo o clímax da minha fé. Agora sim, eu sinto... Meu irmão, entenda uma coisa, nenhuma filosofia vai te trazer segurança de salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja, nós aguardamos novos céus e nova terra no Senhor. E nós não podemos nos deixar ser dirigidos por filosofias apenas.
E nós estamos vivendo dentro de um contexto social em um clima filosófico, né? E dentro dessas filosofias que enchem o ego das pessoas, muitas pessoas estão se desprendendo, se desligando da palavra de Deus, que vem confrontar o nosso ego e o nosso ser para poder viver abarrotados por filosofias e discursos puramente humanos. Nós colocamos tantas dificuldades para se adquirir conhecimento de Deus, que se torna muito perigoso e dificultoso entender por conta de tantas interferências. Entenda uma coisa, você que fica um dia vem aqui, outro dia ali, outro dia lá, outro dia cá, outro dia ali. Meu irmão, daqui a pouco você vai estar com uma confusão teológica na sua mente, que aí vai ficar difícil para você entender e ter segurança e firmeza do arrebatamento da igreja e da sua própria salvação. Portanto, nós temos que ter a nossa segurança em Deus. A preocupação do apóstolo Paulo aqui era com a insegurança que os crentes estavam demonstrando. Ei, presta atenção. Será que você está seguro desse momento do arrebatamento? Será que você está seguro desse momento, assim como você deita na sua cama e dorme tranquilamente? Será que você está seguro de que você será arrebatado quando Jesus vier buscar a sua igreja? Será que existe essa certeza e essa convicção no seu coração? Porque se não existir essa convicção no seu coração, essa certeza no seu coração, você não será arrebatado com os remidos em Cristo Jesus. Aleluia! Nós precisamos fazer uma reflexão acerca da parábola das 10 virgens, que a Bíblia diz que 5 serão arrebatadas e 5 serão deixadas. E muitas pessoas estão se comportando tão somente como essas 5 virgens loucas, imprudentes, que não estão se dando conta da seriedade desse episódio. Nós encontramos nos versículos 5 ao 8 referências das loucuras, da insegurança desse episódio. Presta bem atenção aqui nesse ponto. Os versículos 5 a 8 traz as referências das loucuras dessa insegurança, porque quando nós estamos inseguros, nós praticamos loucuras sem se dar conta das loucuras que estamos cometendo. Olha o que o texto diz, versículos 5 ao 8. Mostra a insegurança dos que andam no pecado. O texto diz assim: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, ou filhos da noite, nem filhos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ou filhos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos traduzir esse texto aqui para você entender. Paulo está dizendo assim: nós somos filhos da luz. Glória a Deus. Nós não somos filhos das trevas para andar cometendo loucuras, embriagando-se com o pecado, ou com as coisas que nos ofuscam os olhos para a iminência desse dia do arrebatamento da igreja. É isso que Paulo está trazendo. O assunto aqui é esse. Paulo diz assim: nós não podemos dormir como esses filhos das trevas dormem. As pessoas que não têm uma firmeza e uma segurança, eles dormem, mas dormem inseguro. Glória a Deus. Eu e você não. Nós deitamos e dormimos e acordamos na segurança do Senhor e fazemos menção do Senhor. Glória a Deus. Nos primeiros momentos do dia nós estamos ali fazendo menção do Senhor. Bendito seja Deus. Paulo diz assim: como não durmamos
como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando Paulo fala de sobriedade, ele está falando de você estar isento ou fugindo do pecado, das coisas que contaminam a vida espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo está trazendo à tona a loucura daqueles que não têm a mesma esperança dos salvos, a loucura daqueles que se embriagam do pecado, das coisas que trazem toda essa embriaguez que tira o homem da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O alerta aqui, olha só como esse texto é sério. Paulo estava falando do momento glorioso do arrebatamento e de repente ele muda totalmente a sua tese, muda totalmente o seu argumento e começa a falar do grande e terrível dia do Senhor, daqueles que estão dormindo, daqueles que são filhos das trevas e por causa disso se embriagam no pecado sem medirem as consequências. Meu irmão, é muito fácil para nós visualizarmos pessoas que se dizem cristãos se embriagando com as coisas do pecado, ou ele se embriaga. Quando Paulo está dizendo, quando Paulo fala de embriagar-se ou embebedar-se no pecado, Paulo tão somente está falando daquele camarada que bebe, enche a cara e agora ele está cambaleando ou caído já sem força para se colocar ele próprio de pé. É isso que Paulo está usando também aqui, um tipo de uma metáfora, de uma figura de linguagem para nos fazer entender que se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós vamos estar embriagados pelo pecado, pelas coisas contaminosas, de modo que daqui a pouco você está no chão sem ter força para colocar você próprio de pé, quanto mais a sua família ou alguém que está ao seu lado. Esse texto é muito importante, esse texto nos traz aqui verdadeiramente um alerta para as consequências acerca daqueles que se embriagam no pecado, né? Aqueles que não conhecem limites. Quantas pessoas que não reconhecem os limites e verdadeiramente por conta da sua ignorância se embriagam no pecado. E Paulo está dizendo, olha, se vocês andarem como os filhos das trevas que se embriagam no pecado, o arrebatamento, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite e vocês serão surpreendidos com aquele dia. Bendito seja Deus. Por que Paulo está dando tanta ênfase à seriedade nisso? Porque, meu irmão, hoje dá tempo de você se converter. Hoje dá tempo de você se reconciliar. Hoje dá tempo de você voltar atrás. Hoje dá tempo de você se arrepender e buscar a Deus. Mas quando a igreja for arrebatada, esse tempo acabou. Significará que esse tempo acabou. E agora vai o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A ignorância de muitos ou a falta de conhecimento de muitos poderá trazer sérias consequências. E qual é a pior dessas consequências? É a perda da salvação. Imagine aquelas pessoas que têm a consciência, já ouviu falar, sabe da salvação, já ouviu falar da salvação, mas andam brincando com isso. E estão cada vez mais se embriagando com o pecado. Os textos de Apocalipse dizem, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que é justo, faça justiça ainda. O texto está dizendo, o texto enfaticamente está falando das pessoas que andam se embriagando das coisas pecaminosa. Toma cuidado com aquilo que você anda vendo demais. Toma cuidado com aquilo que você tem colocado no seu coração demais. Não exagere não, porque toda embriaguez para o Senhor é maldição. Toda embriaguez para o Senhor, ele vai trazer consequências com relação a isso. E Paulo está nos dando um alerta para nós reconhecermos limites, para nós enxergarmos limites. Porque nós vivemos uma geração que não enxergam limites.
Eles querem cada vez mais e querem cada vez mais, e é como sanguessuga, dá cada vez mais, e vão a ponto de se embriagar. Daqui a pouco, quando você olha para o camarada, ou para a pessoa, para o homem ou para a mulher, o cara está na lona. O cara já foi nocauteado, ele já não tem mais força para colocar ele mesmo de pé. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que possamos estar prontos para o dia do arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. O alerta da mensagem para que Deus possa encontrar segurança em meu coração e no seu coração, para que possamos no dia do arrebatamento da igreja, aleluia, partirmos para a glória com o Senhor Jesus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 3, ele trata da insegurança da paz sem Cristo. A insegurança da paz sem Cristo. Versículo 3, Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como veio as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha que grande alerta aqui. O alerta aqui é que dentro desse cenário de embriaguez, é aqui que está o grande alerta, presta bem atenção nisso aqui. Paulo está dizendo que dentro desse cenário de embriaguez no pecado, existe uma paz. E é justamente essa paz que está fazendo com que essas pessoas se embriaguem cada vez mais. Você já percebeu que quando nós insistimos em fazer alguma coisa, que pela primeira vez o Espírito Santo diz para você: olha, não é muito bom você fazer isso. Aí você faz segunda vez, terceira vez, daqui a pouco vem uma paz. E você está embriagando-se, mas existe paz. Eu quero que você fique alerta que Paulo está dizendo que essa paz é falsa. Essa paz não vem da parte de Deus. Paulo diz assim: olha, quando houver paz em todos os lugares, todo mundo está lá embriagado, mas está dizendo: não, eu estou tranquilo. Sabe, pastor, eu nem sinto. Sabe, pastor, Deus não me cobra dessas coisas. Pastor, eu estou tranquilo, pastor. Olha, está tudo em paz, e continua se embriagando no pecado. Paulo está dizendo assim: olha, enquanto houver essa falsa paz, com esses que estão filhos das trevas, chamados de filhos das trevas, que vem se embriagando no pecado, Paulo diz assim: ó, sobrevirá sobre eles uma repentina destruição que de modo nenhum irão escapar. Presta bem atenção que muitos crentes estão vivendo nesse clima de falsa paz. Aquela paz do Senhor que enche os nossos corações, que Paulo traduz como que a paz que excede todo o entendimento, ela pode ceder lugar para uma falsa paz que vem não de Deus, mas por uma embriaguez do pecado que vem cauterizar a mente do ser humano. Presta bem atenção que esse texto é sério. Por que é sério? Muitos homens e mulheres de Deus estão se embriagando com coisas deste mundo que contamina a mente, principalmente a mente. Né? Muitas coisas que a gente vê, muitas coisas que a gente se envolve, que vem contaminando a mente, tomando a mente, arrebatando a mente. Ei, abre teu olho que daqui a pouco você não vai ter força para levantar e colocar você mesmo de pé. Daqui a pouco você estará embriagado e ainda assim você vai estar tranquilo. Isso nem me incomoda, pastor. Ei, Paulo diz assim: olha, de repente o arrebatamento vai vir como um ladrão. E aí, de repente, virá uma repentina destruição e você não vai ter como escapar. Tomara Deus que esse alerta da palavra de Deus alcance o teu coração. Tomara Deus que esta palavra venha falar forte com o seu coração, você que está cada dia se embriagando aí pela internet, pela televisão, são tantos meios quando fala de embriagar, alguém só fala: não, pô, o cara encheu a cara de vinho. Não é só isso.
Todo tipo de embriaguez é reprovado por Deus. E aqui Paulo está literalmente falando das pessoas que são consideradas filho das trevas e acham que são filho da luz. E estão dormindo. Paulo diz que eles estão dormindo. Eles não estão acordados. Se estão dormindo, significa que existe uma falsa paz, porque você só dorme quando você tem paz. Ninguém dorme quando não tem paz. Você já percebeu? Quando a paz está ausente, você não consegue dormir. Só que o texto está dizendo aqui que os filhos das trevas estarão dormindo, ou estão dormindo, ou estarão no futuro dormindo no dia do arrebatamento. Por que eles estarão dormindo? Porque eles têm no coração deles uma falsa paz pairando no coração. Sabe o que é que essa falsa paz traz para você? Traz aprovação para as coisas que você antes reprovava e agora não consegue reprovar mais. A falsa paz, ela vem trazendo aprovações para coisas que outrora você jamais conseguiria fazer. Mas agora a falsa paz te coloca numa posição que você consegue fazer tranquilamente. Ainda dá glória a Deus e aleluia. E Paulo está dizendo, mas estão dormindo, estão embriagados. Paulo está trazendo à tona um assunto da insegurança do dia do Senhor. Meu irmão, o dia do Senhor virá. Aleluia. Bendito seja Deus. O dia do Senhor virá e Paulo fala que a única maneira de nós se livrarmos do dia do Senhor é no arrebatamento da igreja. É por isso que Paulo está dizendo, nós que somos filhos da luz, aleluia. Nós estamos isentos disso, mas precisamos ficar atentos, porque o dia do Senhor virá com uma repentina destruição. E para ficarmos livres desse dia do Senhor, você precisa fazer parte do povo que será arrebatado. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Oh, aleluia! Se você ainda tem fé para isso, está aguardando o arrebatamento da igreja, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor. E continue dizendo não, continue rejeitando, não se entregue a nenhum tipo de embriaguez. Porque se assim você fizer, tão somente os textos revelam que a falsa paz vai começar a reinar no seu coração e você vai conseguir dormir tranquilamente, você vai conseguir tranquilamente dormir dentro desse cenário de engano. É muito impressionante esse texto aqui no versículo 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança por todos os lados, olha isso. Quando Paulo diz, quando o versículo diz isso, é porque não tem aqui espaço para a insegurança e a falta de paz. Não. O povo está mergulhado no pecado, mas estão certos e convictos, andando tranquilamente. Meu irmão, tem muitas pessoas que já não têm mais nada de Deus e estão dizendo que são servos de Deus. Pelo amor de Deus, abra o seu olho, peça discernimento a Deus de novo, peça para Deus despertar você de novo. Porque muitas pessoas já não têm mais no seu comportamento, no seu falar, no seu andar, no seu agir, já não tem mais nada de Deus, absolutamente nada de Deus. Estão totalmente embriagados, estão totalmente tomados. Estão, como o texto diz, eles estão dizendo que há paz por todos os lados. Não, o que é isso? Que coisa é essa? Eu estou tranquilo, glória a Deus, aleluia. Paulo está dizendo aqui, e quando houver essa falsa paz por todos os lados, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aleluia. E Paulo está dizendo que será como a dor de parto. E a gente sabe que as dores de parto vem um pouquinho, volta, depois vem outro pouquinho, volta, depois vem mais forte, volta, e vai em etapas, vai subindo, vai aumentando. É isso que Paulo está dizendo. Daqui a pouco as consequências começarão a acontecer. Mas pelo amor de Deus,
Cristo tem um lugar de glória para você. Cristo tem um lugar de glória para a sua igreja. E nós aguardamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. O alerta aqui é que dentro desse cenário sério existe paz. Uma paz falsificada pelo pai da mentira. E os seus milhares de demônios que proporcionam essa paz. Muitos estão vivendo nesse contexto de paz, demonstrando que tudo está sob o controle. Na verdade, está, porém, no controle de Deus e não de alguém ou de qualquer que seja. Tudo está sob o controle? Sim, mas sob o controle de Deus. Quando as pessoas dizem, não, está tudo ok, está sob controle. Meu irmão, tudo está sob o controle de Deus. Ninguém mais tem o controle a não ser Ele. Amém. Glória a Deus. Eu e você precisamos estar alertas e o tempo todo alertas, porque serão repetidamente surpreendidos de modo que não poderão escapar. Quando Paulo diz não poderão escapar, ele está alertando de que ninguém escapa da ira de Deus, ou ninguém escapará da ira do dia do Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Isso soa um sermão que aos ouvidos de muito, isso tine, isso arde, isso incomoda. Mas eu quero dizer para você que esse sermão que tine os ouvidos, que incomoda, é palavra de Deus para o nosso coração. É palavra de Deus para você. Isso aqui não é nenhuma filosofia de vida. Isso aqui não é algo filosófico, não. Isso é palavra do Senhor. Bendito seja Deus. O dia do Senhor virá simultâneo ao arrebatamento da igreja. Oh, glória! Se você está aguardando o arrebatamento da igreja, se a tua vida está no altar, você estará na glória com o Senhor. Aleluia! Agora, se você está brincando aí, vivendo uma falsa paz, embriagando-se cada dia mais, eu quero te convidar a aceitar a Cristo como Salvador. Eu quero te convidar a você se reconciliar com Cristo. Aleluia! Faça isso hoje, porque o Senhor, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer algo novo, Ele quer fazer algo especial na sua vida. Aleluia! Eu quero perguntar para você que ouviu esta palavra e o Senhor falou com você aí na sua casa e você quer se reconciliar nesta noite com Cristo. Eu quero te convidar a fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu quero te convidar a você, neste momento, com esta palavra que veio forte falar aos nossos corações. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida, você se reconciliando com Cristo ou aceitando a Cristo como Salvador. Oh, glória a Deus! Eu quero perguntar neste momento, tem alguém aí que quer aceitar a Cristo como Salvador ou se reconciliar com Cristo? Nós vamos esperar você aí escrever aí e nós vamos orar por você. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar por sua vida e abençoar a sua vida, porque você precisa estar pronto para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E será iminente, será um momento como um ladrão na noite. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém aí no Facebook, no canal no YouTube, no meu canal, no canal Carlos José e Harpa Cristã, no canal da minha esposa, tem alguém aí que quer aceitar a Cristo como Salvador? Ou se reconciliar com Cristo? Nós estamos aguardando aí a sua decisão para que nós possamos encerrar com a oração, apresentando a sua vida a Deus. E nós vamos colocar o seu nome no nosso caderno de oração. Estaremos fazendo menção do seu nome em todos os dias em nossas orações. E também iremos dar um suporte espiritual, pastoral para a sua vida. Aleluia.